Todos os dias ele nasce no leste, uma bola de fogo constante e previsível que nos dá luz, calor e a própria vida. Nós o chamamos de Sol e o tratamos com uma familiaridade perigosa, acreditando que o conhecemos. Mas essa é uma ilusão, a verdade é que vivemos na zona de tiro de uma estrela de meia-idade instável e violenta. E, neste exato momento, em 2025, ela está em seu período de fúria máxima. O pico do ciclo solar 25. A qualquer momento, com um aviso de apenas algumas horas, ela pode disparar em nossa direção uma ejeção de massa coronal de proporções cataclísmicas, uma super tempestade solar. Isso não seria um apocalipse de fogo e terremotos como nos filmes. Seria um apocalipse de silêncio e escuridão. Uma onda visível de partículas energizadas que atingiria o campo magnético da Terra, induzindo correntes elétricas de trilhões de watts em nossas redes de energia. O resultado seria instantâneo e devastador. Transformadores em todo o mundo explodiriam, redes elétricas seriam fritas, mergulhando continentes inteiros na escuridão por meses, ou até anos. Nossos satélites em órbita seriam queimados, silenciando para sempre a internet. Os sistemas de GPS, as comunicações e as transações bancárias, a espinha dorsal da nossa civilização moderna, a eletricidade, seria quebrada. Hoje, no Diário Interestelar, vamos examinar a ameaça mais provável e talvez mais devastadora que a humanidade enfrenta. Vamos revisitar o evento de Carrington de 1859, a última vez que a Terra foi atingida por uma super tempestade, e mostrar o que aconteceria se um evento assim ocorresse agora. Essa não é uma questão de se, mas de quando, e a verdade é que o Sol já está com um dedo no gatilho. Para entender o poder de uma super tempestade, precisamos voltar no tempo. O ano é 1859, uma era de lampiões a gás, de cavalos e carruagens. No dia 1º de setembro, o astrônomo britânico Richard Carrington observava o Sol quando viu um clarão de luz branca de intensidade sem precedentes. Foi a maior erupção solar já registrada. Apenas 17 horas depois, uma viagem incrivelmente rápida, a nuvem de plasma e partículas magnéticas já atingiu a Terra. Naquela noite, o céu do mundo inteiro pegou fogo. Auroras boreais, normalmente visíveis apenas nos polos, foram vistas em Cuba, no Havaí e no deserto do Atacama. Eram tão brilhantes que mineradores nas montanhas rochosas acordaram e começaram a preparar o café da manhã, pensando que já havia amanhecido. Jornais podiam ser lidos à noite apenas com a luz esverdeada e avermelhada que vinha do céu. Foi um espetáculo celestial, mas também foi o nosso primeiro aviso. A civilização de 1859 tinha apenas uma grande infraestrutura elétrica, a rede global de telégrafos. E foi essa rede que incitou a fúria do Sol. Os fios de telégrafo entraram em curto-circuitos, soltando faíscas que incendiavam o papel das mensagens e eletrocutavam os operadores. A comunicação entre a Europa e a América do Norte foi completamente cortada. O mais bizarro é que, em alguns casos, os operadores desligaram as baterias da tomada e descobriram que a própria corrente elétrica induzida pela tempestade na atmosfera era forte o suficiente para continuar a transmitir mensagens. O céu havia se tornado uma bateria. Foi um evento fascinante, uma curiosidade histórica que durou alguns dias. Mas o que foi apenas uma interrupção para o mundo do século XIX seria o colapso total para o nosso. A civilização de Carrington era analógica, a nossa é digital e completamente dependente de uma frágil teia de eletricidade e satélite. E essa é a diferença entre uma noite de luzes bonitas no céu e o desligamento da sociedade como conhecemos. Então, o que aconteceria se o evento de Carrington se repetisse amanhã? A primeira vítima seria a nossa armadura invisível no céu, a nossa frota de satélites. A onda de partículas energizadas induziria correntes elétricas fatais em seus circuitos delicados. Em questão de minutos, os satélites de GPS, de comunicação, de previsão do tempo e de inteligência militar seriam transformados em lixo espacial inútil, silenciados para sempre. O resultado imediato na Terra seria o colapso da logística global. O transporte aéreo e marítimo perderia a navegação. As transações bancárias e de cartão de crédito seriam congeladas. A internet, como a conhecemos, pararia de funcionar. Mas a verdadeira catástrofe, a que nos jogaria de volta à Idade das Trevas, aconteceria na superfície. A tempestade geomagnética induziria correntes elétricas de baixa frequência diretamente em nossas redes de energia. E o ponto mais fraco da nossa civilização são os transformadores de alta tensão.
os corações gigantes da nossa rede elétrica. Eles não foram projetados para lidar com esse tipo de corrente. Eles superaqueceriam, derreteriam e explodiriam em cascata por todo o continente. Não estamos falando de um apagão que dura algumas horas, estamos falando de uma destruição física da infraestrutura. E aqui começa o verdadeiro apocalipse silencioso. Sem eletricidade, as bombas que levam água potável para as cidades parariam de funcionar. As cadeias de suprimentos de alimentos, que dependem de refrigeração e logística, entrariam em colapso em questão de dias. Hospitais ficariam sem energia para seus equipamentos críticos. A comunicação seria impossível, e o pior de tudo é o tempo de recuperação. Um transformador de alta tensão é um equipamento do tamanho de uma casa que leva meses ou até anos para ser construído e instalado. Não seria um mundo de zumbis e explosões, seria um mundo silencioso, escuro e faminto. Uma regressão de 150 anos no desenvolvimento humano, acontecendo no espaço de 24 horas. Este cenário parece ficção científica, mas os cientistas e governos sabem que não é uma questão de se isso vai acontecer novamente, mas de quando. E a pergunta que fica é: estamos preparados? A resposta curta e honesta para a pergunta "estamos preparados?" é não, nem de longe. Nossas redes elétricas são, em sua maioria, infraestruturas envelhecidas, projetadas décadas atrás, sem nenhuma proteção real contra um evento desta magnitude. Embora os cientistas alertem sobre o risco há anos, governos e empresas privadas têm sido lentos para agir, pois o custo de modernizar a rede global é astronômico. Estamos essencialmente vivendo em uma casa de palha tecnológica, esperando que apenas um sopro do sol nunca venha em nossa direção. Mas a ciência da probabilidade não está do nosso lado. Estudos da NASA estimam que a chance de um evento de nível Carrington ocorrer em qualquer década é de até 12%. Isso significa que durante a nossa vida a probabilidade é estatisticamente significativa. Não é um risco abstrato, é uma roleta russa cósmica. E o perigo nunca esteve tão alto. Como dissemos no início, estamos no pico do ciclo solar 25. O Sol está em seu estado mais ativo e imprevisível. Neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, uma mancha solar do tamanho de Júpiter pode estar se virando em nossa direção com um dedo no gatilho. A maior ameaça à nossa civilização não vem de uma guerra, de um asteroide ou de uma pandemia. Ela vem da nossa própria estrela, a fonte de vida que também tem o poder de nos tirar tudo. Ela é a bomba relógio mais massiva que existe e nós vivemos bem ao lado dela, ignorando seu tic-tac. Não podemos parar o Sol, mas poderíamos nos preparar. A questão é, faremos isso a tempo? Ou a próxima grande aurora boreal, a próxima noite em que o céu pegar fogo com luzes coloridas, será a última luz que a nossa civilização tecnológica verá por muito, muito tempo?